Pai do Senhor, jovens, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês um tema muito interessante, sobre chamados de Deus. E aí, você sabe o que é chamado? Quantas vezes já tentei me esconder. E aí, você viu o que é chamado? Agora eu quero falar com você sobre o chamamento de Isaías. A vida de Isaías eu vejo em três partes. Primeiro, ele era pecador. Segundo, ele se arrependeu. E terceiro, ele aceitou o chamado de Deus. Muitas pessoas hoje, muitos jovens hoje aceitam Jesus Cristo, mas não aceitam o chamado de Deus, não aceitam pagar o preço, não aceitam deixar que Deus trabalhe na vida dele, não aceitam deixar que Deus venha fazer dele o que realmente o Senhor planejou lá em cima dos céus. A vida de Isaías foi o começo tortuoso, porque ele ficava em rodinhas com palavras torpes, sabe? Aquelas conversas que ficam na empresa, naquelas rodinhas na faculdade, na escola. Exatamente isso era Isaías. Mas depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele sentiu a presença de Deus, ele se arrependeu. E o que eu quero falar para você é o seguinte, jovem: não tem como você cumprir os chamados de Deus em pecado. O ministério de Isaías só começou a frutificar depois que ele se arrependeu do seu pecado. Eu quero te dizer, não tem como você cumprir o seu chamado em pecado. Você tem que deixar de lado, você tem que se arrepender, e aí sim o Senhor Jesus Cristo vai continuar a obra que ele começou na sua vida. O Senhor Jesus te chamou para ser uma potência. O Senhor Jesus Cristo te chamou a arrependimento. Sabe por quê? Porque não vai ser ele que vai te escolher, mas você mesmo vai escolher o chamado dele, assim como foi Isaías. Quando Deus perguntou: a quem enviarei? A quem irá por nós? Isaías foi o primeiro a falar assim: eis-me aqui, envia a mim. O Senhor deseja isso no coração dele profundamente, para que você venha fazer a mesma coisa que Isaías fez, que você venha levantar as suas mãos e venha falar: Senhor, eu aceito o meu chamado, Senhor, eu aceito ser usado pelo Senhor aqui na minha cidade, no meu bairro, no meu trabalho. Eu aceito, Senhor, fazer a tua vontade, não a minha, porque os planos do Senhor eles são mais altos do que o nosso. Os planos do Senhor, os projetos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Eu vejo hoje muitos jovens cabisbaixos por coisas que passaram lá atrás, por perdas, por alguma frustração, mas não deixa ninguém, não deixe nada atrapalhar o chamado de Deus na tua vida. Deixa Deus cumprir o propósito que tem na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: que os seus olhos ainda não viram o que Deus planejou para você, nem os seus ouvidos ouviram. Então você ainda vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, jovem. Aceita o chamado de Deus na sua vida, e aí você verá como é bom servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer, como é louco ser cristão. Ser cristão realmente é muito louco. Essa foi a mensagem de hoje. Continue seguindo os Jovens da Fonte pelo YouTube, Instagram, Facebook. Nós estamos aí para aceitar o chamado do Senhor Jesus Cristo e cumprir o nosso propósito. Amém? Que Deus te abençoe. Continue na programação. Amém? Aceito teu chamado.